Podnet e aqui quem fala é a Maísa. Eu sou o Leonardo. E essa é a nossa convidada especial, Patrícia. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Patrícia, tenho 27 anos, sou arquiteta, formada há 3 anos. Bom, Patrícia, para a gente começar o nosso podcast, você usa a inteligência artificial no seu dia a dia? Uso. A inteligência artificial ela faz parte do meu dia a dia no desenvolvimento de projetos, para poder visualizar com os clientes a elaboração dos projetos, para que as pessoas tenham dimensão, principalmente em 3D do projeto que é elaborado. Entendi. Então você usa ela para fazer o 3D. Exatamente. Como funciona isso? Você pode explicar? O desenvolvimento do 3D ele é feito primeiro num programa chamado SketchUp. Ele é um programa que a gente usa mesmo para desenvolver o 3D, ou seja, a gente trabalha com as 3 dimensões em módulos. Depois que a gente trabalha esse projeto em módulos e em 3 dimensões, a gente passa para um renderizador, para poder criar imagens realistas, que é onde entra a inteligência artificial, que transforma aquele projeto com aparência de desenho numa imagem fotorrealista. E como ele falou, realmente é muito interessante e a gente queria saber a sua opinião sobre a influência que a inteligência artificial tem nas profissões. Então, a inteligência artificial ela é uma ferramenta muito válida, É o desenvolvimento da tecnologia, a gente não tem para onde correr, O mundo ele vai se desenvolvendo e a gente tem que acompanhar. Eu acho que o perigo da inteligência artificial é quando ela começa a tomar o lugar do ser humano. Por exemplo, na minha profissão, o contato entre as pessoas, a conversa, para você entender quais são as necessidades do cliente, você entender dentro de uma casa quais são os ambientes que a pessoa precisa, como que é a circulação daquela família, como é o dia a dia, para que o projeto seja adequado para as necessidades humanas das pessoas. Então, quando a inteligência artificial ela toma conta e a gente perde esse contato humano, acaba sendo um perigo da gente ficar à mercê da tecnologia, ela sendo mais importante do que essa relação humana. Então, ela serve como ferramenta, mas a gente não pode deixar que ela seja o principal na nossa vida e nas relações. Até porque a inteligência artificial ela não tem o conhecimento do contexto da família. Exatamente. Esse conhecimento é o que mais importa na hora de se desenvolver um projeto. Por exemplo, para uma casa com 5 pessoas, eu preciso pensar em ambientes que as pessoas consigam ficar juntas, elas consigam ter convivência, mas que elas consigam também ter privacidade, cada um ter o seu espaço. E isso tudo dentro da realidade financeira, dentro por exemplo, do lote que a pessoa tem, do espaço que ela tem, fazendo com que seja da melhor forma possível. E isso só com esse contato humano. A inteligência artificial ela pode propor ideias, mas ela não pode criar uma coisa definitiva que seja 100% adequada. Um negócio legal da inteligência artificial é que ela pode oferecer uma visão diferente, Sim, a gente consegue, por exemplo, essa questão de usar o 3D, ela é muito importante para as pessoas conseguirem se enxergar dentro do projeto, Então, como eu falei, ela é uma ferramenta, o projeto ele é feito depois de toda uma conversa, com base em tudo aquilo que a gente conversou, viu de necessidade, e o 3D ele entra como uma ferramenta para a pessoa conseguir se enxergar dentro daquilo, Ela conseguir... a gente usa muitas vezes realidade virtual, para a pessoa conseguir entrar dentro do ambiente antes dele estar pronto. Mas mesmo assim, isso é uma coisa importante ressaltar, mesmo quando a gente faz por esse processo, 99% dos clientes, quando a casa está pronta, quando o ambiente está pronto, fala, ficou melhor do que eu imaginei. Ou ainda, mesmo tendo visto o 3D, é diferente quando você entra no ambiente. E é uma impressão, querendo ou não, é uma impressão diferente, Você chega na sua casa, ou no seu ambiente, Exatamente. Tudo novinho, tudo pronto, é completamente diferente do que você vê ali numa tela de computador, Sim. Então, assim, é uma ferramenta muito válida, ela traz muitas opções, muita variedade, mas a gente não pode correr esse risco de deixar ela tomar conta da nossa profissão. Mas assim, dentro do seu ambiente de trabalho, você acha que a inteligência artificial ela pode substituir a função que você exerce hoje? Eu acho que ela pode substituir em partes, Como eu falei, o contato humano ele nunca vai poder ser substituído. Mas a mão de obra, que muitas vezes, se a gente pegar, por exemplo, a evolução da arquitetura, da forma de projetar, a gente trabalhava antes com lápis e papel, na prancheta.
Depois vieram os programas, o AutoCAD, o SketchUp, que vieram para auxiliar, né? E a gente conseguir trabalhar com mais dinamismo. Eu acredito sim que a mão de obra, né, pela inteligência artificial, ela pode ser substituída. Mas o processo principal da arquitetura eu acredito que não. Mas como mão de obra, ela pode substituir sim. E diminuir a demanda do arquiteto, isso eu não tenho dúvida. Porque, por exemplo, um escritório que ele funciona com 5 pessoas, ele vai poder funcionar com 2. Então, acredito que vai haver aí uma diminuição na mão de obra, né? E claro que isso é complicado para nós, né? Mas a gente tem que se adaptar, a gente não pode ficar parado e tem que correr atrás de acompanhar a tecnologia. Diante do nosso TCC, a gente, através das pesquisas, a gente percebeu que a inteligência artificial, muito provavelmente, ela não vai substituir uma pessoa, mas sim ela vai começar a tomar algumas funções. A gente até usou um outro exemplo em um episódio passado, que uma pessoa que trabalha com Excel, por exemplo, organizando planilha, pode ser que a função dessa pessoa não vai existir mais, porque a inteligência artificial ela vai poder fazer isso. Exatamente. Só que essa pessoa ela vai precisar se adaptar, vai precisar ir buscar uma outra área, buscar alguma outra funcionalidade. Então, ao mesmo tempo que ela vai tirar trabalhos, ela também vai gerar novos trabalhos. Sim. Aí é uma questão se a gente pensar numa evolução histórica, né? Sim. Por exemplo, se a gente pensar lá antes da Revolução Industrial, como que as pessoas trabalhavam? Era muita mão de obra, né? E aí depois as máquinas foram substituindo, mas não que elas vão substituir as pessoas. O problema é que se a gente não acompanhar e a gente não buscar outros caminhos, né? Não buscar se desenvolver, a gente vai ficar para trás, realmente. E aí a gente vai ter que ou mudar de profissão ou ficar desempregado, que também é uma opção, né? Eu acho que essa é a tendência a acontecer, como tudo na história da humanidade. A gente evolui, precisa se adaptar, algumas profissões vão perdendo o sentido, né? A gente não tem mais datilógrafo, por exemplo. Então, a gente tem que se adaptar, algumas profissões vão acabar crescendo, né? As profissões da área de TI, com certeza, vão crescer muito, vão se desenvolver, e algumas outras que são mais manuais provavelmente vão perder espaço. Entendi. A gente estava vendo que essas tecnologias, elas não vão em si substituir as pessoas, vai substituir o trabalho que elas fazem. O que de certa forma também é ruim, lógico, mas no filme Fantástica Fábrica de Chocolate, o pai do principal, o carinha lá, ele foi demitido porque chegou as máquinas e ele fechava a tampa de pasta de dente. Sim. Só que depois ele teve que voltar porque a máquina deu problema. Então ele teve que arrumar a máquina para ela continuar fazendo o trabalho dele, e daí ele voltou. Ele mudou, assim, então dentro de uma área você tem vários nichos, Sim. né? Então a gente, quando escolhe uma profissão ou quando decide trabalhar com alguma coisa, você não pode ficar focado só, né, naquilo que você faz. Você precisa ir acompanhando o seu mercado e se desenvolvendo junto com ele. Senão a gente fica obsoleto, né? Sim. E aí a gente não tem pra onde correr. A humanidade ela só se desenvolve assim, e cada vez mais, né, a gente não consegue imaginar a nossa vida sem celular mais, né? Mas há 10 anos atrás ninguém usava celular, existe vida antes do celular. Então, questão. E depois isso acaba se tornando super necessidade, ninguém vive mais sem celular. Então, ou a gente corre atrás, ou a gente vai ficar para trás. O celular e essas tecnologias, eles deixaram de ser um luxo. Exatamente, e agora passaram a ser uma necessidade. Exatamente. Ontem a gente ficou sem internet. Eu não conseguia fazer nada. Eu fiquei assim, a gente ficou sem internet de noite, e daí eu falei, como é que eu vou dormir agora? Porque assim, eu não vou ver meu filme, eu não vou conseguir escutar minha música, eu não vou conseguir mexer em redes sociais, em nada. A gente acaba ficando dependente. Mas é aí que entra o perigo, né? A gente transformar isso numa dependência e acabar esquecendo desse lado humano, né? Que não pode ficar pra trás. É aquelas coisas que aqueles coaches falam. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Se é mexer no celular, não pode ser assim. Mas tem um certo ponto de verdade, porque é tenso. Assim, você acredita que tem que ter um uso consciente da inteligência artificial? Sim. É como qualquer coisa, né? Ela não pode virar um vício, né? Não pode
atrapalhar o seu rendimento e principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, se a gente pensar num lado mais sombrio, né, a gente tem a questão de crimes que podem ser cometidos por inteligência artificial, né? Hoje em dia a gente vê essa questão de mudança de voz por inteligência artificial, mudança de aparência. Então, se a gente pensar, tem uma lista enorme de crimes que podem ser cometidos usando a inteligência artificial. Então, ela precisa ter um certo cuidado, né? Principalmente na forma como ela vai sendo colocada no dia a dia, né? Essa questão de crimes virtuais aumentou muito. A gente pode pesquisar que aumentou demais. Né? E a tendência é aumentar, porque é muito mais fácil hoje em dia, por exemplo, uma pessoa se passar por outra. Né? Uma pessoa acusar a outra de alguma coisa e criar provas. Então isso é muito perigoso. Então ela traz uns bônus, né? Muito bom a gente ter uma ferramenta tão desenvolvida, mas é muito difícil a gente controlar esse outro lado. Né? Então tem que ser sempre um uso consciente. Um negócio que eu tenho visto bastante também, ainda mais que a gente passou por um ano assim, e nos Estados Unidos está assim também, que é a questão de política, né, de ano eleitoral, o pessoal usando a inteligência artificial para fazer vídeo fake de política. Exatamente. Prejudica, né? Prejudica tanto pro bem quanto pro mal, né? Às vezes cria-se coisas para ajudar, né, a determinada pessoa, quanto para prejudicar criando falsas provas, né? É isso que eu falo da questão dos crimes e de você acusar uma pessoa. Hoje em dia é muito fácil alguém imitar a sua voz, né, e colocar lá e quem vai dizer que é você? Até conseguirem provar, você já foi pra cadeia, já tá lá, você já tá lá. Exatamente. Então é muito perigoso, né? A gente tem que, eu não diria nem regulamentação, essas coisas, mas tem que ser, né? Quem desenvolve tem que ter um certo cuidado, tem que pensar nos riscos, tem que, né, pensar em como que isso vai ser introduzido na sociedade. A gente vê essas questões de filtro do Snapchat, por exemplo, ou filtro do Instagram, que simulam uma criança, né? Então você entra ali e você fica com a aparência de criança. E aí você começa a conversar com outros jovens, com outras crianças, e eles nunca vão saber. Se antigamente já era fácil, né, de cair nesse tipo de golpe, hoje em dia mais ainda. Né? Golpe por telefone, enfim, são N questões que realmente precisa. Quem desenvolve precisa estar atento a isso. Eu já nem consigo contar a quantidade de site que eu vejo que consegue simular uma voz. Por exemplo, tem pouco. Se você fornece para esse site poucos minutos de uma pessoa falando, ele já consegue fazer tudo. Né? Fazer tudo. Exatamente. Até o próprio ChatGPT, né, que todo mundo usa muito, né, consegue entrar facilmente. Às vezes as pessoas, por exemplo, no meio escolar, trabalhos saem todos dali. Querendo uma coisinha ou outra, vem Exatamente. Lá. Não usem pra prova, crianças. Então, verdade isso. É uma ferramenta muito boa, né? Muito melhor que o Google, por exemplo. Muito melhor. Mas, né, o coitado dos professores estão à mercê do ChatGPT. Né? E aí a gente tem todos esses riscos. Até para quem usa, né? Assim, a gente falando de pessoas conscientes e normais, né? Nenhum maluco. Pessoas conscientes têm que parar e refletir, né? Eu vou usar a inteligência artificial para fazer uma coisa que eu precisaria fazer para aprender, por exemplo. Que benefício que eu vou ter com isso? Né? Que vai estar me agregando? Eu vou conseguir uma nota, beleza, vou facilitar, vai ser muito mais rápido. Mas e o conhecimento? A gente não pode deixar isso de lado. Então, são muitas questões aí para a gente colocar na mesa, né? Sobre esses perigos, esses riscos. Alguma coisa assim sobre esses golpes ou crimes já aconteceu com você no seu trabalho? No sentido tipo, de fazerem algum projeto de uma forma que, sei lá, pediram e não foi desse jeito? Não, nesse caso ainda não chega. Bom. Porque assim, como eu falei, a minha profissão ela exige um contato humano muito grande, então sempre uma conversa muito longa, quase que uma terapia mesmo, né? Tem que ser meio arquiteto, meio psicólogo, porque às vezes está o casal ali, um fala uma coisa, outro fala outra, aí você tem que entender ali o meio termo dos dois, então assim, é uma conversa muito longa. Então, a minha profissão, graças a Deus, ainda tá tudo muito tranquilo, boa. Né? Ainda não tivemos grandes problemas. Mas sei que para diversas outras profissões já tem criado, né? Coitado dos idosos, né? Porque a gente vai pensar nos idosos que caem muito golpe de telefone. Então, para
ele está 10 vezes pior. Não falo nem idosos só, né? Tem muita gente nova que às vezes cai, porque é muito real, né? A IA, ela é muito real, tudo muito real, então... E tem que é pensar difícil na questão do pessoal que também não tem acesso à tecnologia. Exatamente. Porque, assim, é até um vídeo que dá pra fazer uma relação, que, assim, pareceu pra mim um vídeo de um pessoal fazendo pegadinha com um drone, sabe? Só que eles foram lá pro interior do Nordeste, aí o pessoal não conhece o que é o drone, que já é uma tecnologia mais antiga. Pra gente, bastante antiga. Bem antiga. E mesmo assim o pessoal não conhecia, ficava com medo, saía correndo. Aí você imagina uma questão de uma inteligência artificial. Exatamente. Porque é muito real, né? É muito real. Até aquelas brincadeiras que a gente faz no celular de colocar sua foto lá, ver como que vai ser seu filho. Sai ali sua cara como uma criança. Então, assim, é fácil, né, a gente pegar as pessoas mais vulneráveis, por exemplo, e aplicar um golpe, assim. Aí você vê a ferramenta que deveria ser para ajudar a humanidade a se desenvolver, levando ela só regredindo. Exatamente. Porque a gente sempre tem que pensar assim, enquanto a tecnologia está evoluindo, o ser humano está perdendo, né, suas capacidades de empatia, de contato com o outro, de se colocar no lugar do outro. Então, bem difícil, né? Tem que ter um ponto de equilíbrio muito bem pensado. Tem que ser uma coisa que sirva para o bem, mas que a gente saiba dos riscos e saiba controlar isso de alguma forma. Difícil, mas a gente tem que pensar. Então, você tinha falado um negócio sobre o Google, que assim, teve um outro profissional que a gente conversou, que assim, ele falou que, na visão dele, a inteligência artificial, ela tá vindo da mesma forma como o Google veio, na opinião dessa pessoa, né? Sim. Porque antigamente você não tinha acesso a tanta informação de uma maneira só. Porque você tinha que pesquisar em livro, em biblioteca, fazer recorte, tudo para trabalho de escola. Aí o Google chegou, tá tudo na sua mão, você pode pesquisar o que você quiser, ver o que você quiser. Só que aí, no caso, o diferencial da inteligência artificial é que, no caso, você não precisa procurar. Você só pergunta e já vem tudo pra você. Aí você vê como são os estágios, né? Antes a gente tinha que ir até a biblioteca. Agora aí passou um tempo, a gente tinha os livros em casa. Depois a gente passou a ter a internet. Mas a gente levava todo um processo para procurar. Depois as informações começaram a vir até a gente. Se a gente for pensar hoje, por exemplo, em anúncio. Nossa. O celular escuta a gente, né? Todo mundo sabe disso. Com certeza. Se a gente fala, eu quero um Golden Retriever, vai aparecer um monte no meu celular depois. Pra você ver que ao mesmo passo que a gente parou de se locomover. Se a gente for pensar lá atrás, antes as pessoas tinham que caçar o que comer. Depois elas começaram a cultivar, elas tinham que ficar num único lugar. E hoje em dia pede iFood. Exatamente. E aí, ficando num único lugar, elas começaram a desenvolver ferramentas. E aí essas ferramentas foram desenvolvendo. A informação, a gente não vai mais atrás, ela vem até a gente. Então, a questão dos anúncios tá aí para provar. A gente fala, eu quero uma escova de dente, tá lá 50 anúncios amanhã, né? Oferecendo 50 tipos de escovas diferentes. Né? Essa questão do escova de dente. Essa questão do algoritmo, tudo. Hoje a gente não tem mais privacidade, né? Se a gente for pensar assim. A gente não tem mais privacidade. E a tendência é essa, gente, não tem pra onde fugir. Igual eu falei, coisas que eram inimagináveis pra gente há 50 anos atrás, hoje é necessidade básica, né? Ninguém vive sem. Apareceu o Golden Retriever. Cara, pior que apareceu mesmo. Viu? Nem. Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes eu não tô nem perto do celular. Aí eu falo alguma coisa, sei lá, com minha mãe, com meu pai, aí já começa a aparecer. Sim. Teve um vídeo que apareceu pra mim, que é até difícil de acreditar, mas enfim. Eles falavam pizza de calabresa. Parecia pizza de calabresa. Na mesma hora, no feed. Sim. Pizza de calabresa. Aí depois frigideira. Parecia frigideira. Exatamente. E assim Se você vai. faz uma pesquisa na Amazon, Nossa. pra você pesquisar um guarda-roupa na Amazon, no seu Instagram, depois só tem anúncios sobre guarda-roupas. Se você pesquisa uma doença, já o Instagram já começa a te enviar vários perfis de médicos. E é assim, né? A gente não tem muito
Como é que fazer? Então, e um negócio que acontece também, às vezes, nem se você pesquisar no mesmo dispositivo. Eles se reconhecem da mesma rede, sabe? Exatamente. Eles se conhecem, você conecta no mesmo Wi-Fi. Eles sabem que você está na sua casa, e sabem Aí a que você gente tem na sua fala, casa. eles quem, né? Eles quem? É o algoritmo, é a inteligência artificial. Ai, fiquei meio assustada. É isso, não tem o que fazer. Mas é interessante a gente ver que quanto mais a inteligência artificial evolui, quanto mais a tecnologia evolui, as pessoas vão regredindo. E isso é um perigo. Ao invés de ir junto com a tecnologia, ela Exatamente. volta. Hoje a gente vê, por exemplo, níveis de estresse altíssimos, ansiedade, depressão. Por quê? A informação é muito rápida, né? Nosso processador aqui não processa da mesma forma que a tecnologia. Então a gente precisa ter um equilíbrio de vida, né? A gente fala como pessoas, né? Como seres humanos. Precisa saber dosar, né? Porque senão a gente fica refém e fica dependente e passa a ser um vício, e é um vício do século, um vício que todo mundo compartilha. Então, tem diversas pesquisas que falam sobre isso. Você falou dessa questão de ansiedade, de estresse. Se a gente for abranger a questão dos vídeos curtos, Sim. se você for parar para pensar nisso, a gente é uma questão que está regredindo na gente a atenção. Porque assim, se você começa a ver vídeo curto, a sua taxa de atenção vai diminuir, você libera mais... Isso É como se fosse uma droga mesmo, Sim. né? Porque você começa ali com vídeos curtinhos. É. Aí você passa ali o quê? 1 hora, 1h30 naqueles vídeos E curtinhos. vai, é como se você Seu cérebro vai passasse... gerando serotonina, você vai ficando feliz com aquilo. Isso. Cortou, aí você começa a ficar ansioso, Exatamente. volta, você vai passar 2 horas agora. Aí você já não tá mais satisfeito. E aí você vai adentrando nesse mundo e não consegue sair. É muito difícil. Até, né, falando uma coisa mais pesada, assim, até pornografia infantil. As pessoas começam, né, com coisas pequenas. Tudo começa, né, de uma questão ali dos vídeos curtos. As coisas pequenas. E aí, Depois, o seu cérebro, assim como uma pessoa viciada, ela começa com poucas doses e ela vai aumentando até ela cair, né, numa questão mais grave. Assim, né? Porque o nosso cérebro ele vai sempre querer mais. É bizarro, porque ele falou sobre que prende a atenção e daí você fica perdido. Eu tenho um desvio de atenção grande, algumas vezes. E daí se eu fico vendo essas coisas, eu não consigo fazer mais nada. Exatamente. E a gente fica passando, e vem mais um vídeo. Só mais um vídeo. E daí você vai ver um filme que tem 1 hora, é difícil ver filme. É difícil até ver vídeo no YouTube, que são mais, sei lá, 30 minutos por aí. E é muito bizarro isso, porque antes a gente assistia normal. Todo dia, quando eu era criança, assistia filme. Hoje em dia eu já fico nervosa, eu quero ver o que acontece logo. Minha ansiedade ela ataca pra que eu veja o final do filme, pra que descubra, porque, nossa... Então, mas eu acho que tem uma parte que muita gente, eu acho que não sabe, que a inteligência artificial ela tá por trás disso. Porque o algoritmo, ele é um tipo de inteligência artificial, a gente pesquisou isso no nosso TCC. E assim, o algoritmo, o que ele faz? Ele guia o seu nível de atenção, entendeu? Então ele coleta as informações do que você está vendo e vai... Colocando mais sobre determinado assunto. Então, é como se fosse um sistema de busca e recompensa. Ele vai te alimentando. Ele vai te alimentando. Se ele vê que você, Gostou por exemplo, mais disso? Curtiu o vídeo ou só ficou mais tempo no vídeo, ele já vai perceber, opa, então isso aqui ela gostou. Aí ela vai começar a mandar mais vídeos desse tipo de coisa, entendeu? Então assim, você não precisa necessariamente curtir o vídeo, a foto, só de você ver por mais tempo, ela já vai começar a perceber que você tem um interesse naquilo. Por isso que as nossas timelines e os for yous da vida são diferentes. Não porque você curte ou porque combina com você. Não, é porque ele viu. Por exemplo, o meu, sei lá, muita coisa de países, de médico e de comida. O da minha amiga vai ter coisa sobre esmalte, cabelo e cachorro. Entendeu? O dele vai ter sobre esporte, é o que mais esporte e cachorro. Entendeu? Então vai ser coisas que, sabe, que te chamam mais atenção. Mas é aí que a gente para pra pensar. Olha que bizarro a gente pensar isso. Não sou eu mais que controla o meu celular. É ele que controla a minha atenção. É ele que controla a minha vida. É ele que controla o que eu vou ver,
o que eu vou consumir. Não é entendendo? Um Black Mirror. Então, bizarro, esse negócio assim. É ele que controla, né, os nossos passos, nossos movimentos. Ele que controla a nossa rotina. Sim. Porque se você passa 2 horas no celular, depois você precisa colocar dessas 2 horas em alguma coisa. Então, se a gente parar pra pensar, é tipo aquele ninguém mais vai cochilo. querer usar Aquele o celular. cochilinho que você fala, vou dormir só 30 minutos. Dorme a tarde inteira, é a mesma coisa que ficar no celular. Exatamente. Eu vou ver um vídeo, você viu? Segue. E você não vai percebendo, só vai. Mas essa questão de vídeo curto até apareceu pra mim também. Um cara dando dica pra como você sair dos vídeos curtos. Muitos celulares têm a funcionalidade de você colocar em preto e branco. Se você coloca o celular em preto e branco, você vai diminuir o seu foco de atenção. Então assim, você vai... Como é que coloca preto e branco? Não sei, tem um jeito pra colocar. Mas se você coloca o celular em preto e branco, você vai começar a perder interesse. Porque com cor você Te chama mais atenção. te chama mais atenção. É a psicologia das cores, tá? Tem tudo isso. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Mas uma pergunta que eu fiquei curioso, mais pro começo da entrevista, se você usa, por exemplo, o ChatGPT, esses chatbots. Se eu uso? Eu acho que eu usei 2 vezes na minha vida. Olha, bom. Até hoje. O Pedro usa todo dia. Eu usei 2 vezes. E pra pesquisas aleatórias, assim, sabe? Por curiosidade mesmo. Porque tava todo mundo falando, eu falei assim, eu vou ver como é que funciona. Né? Bom, hein? Lembro que foi pra pesquisar dieta FoodMap. Que é dieta sem alimentos que fermentam no intestino, enfim. Foi pra pesquisar isso, mas assim, ficou só nisso mesmo, sabe? Mas eu sei que é inevitável, daqui a pouquinho eu vou estar usando mais. Então, assim, e eu duvido quem nunca abriu o ChatGPT pra fazer uma rotina de viagem. Nunca! Não, eu tô falando sério. Muita gente faz isso. Pra montar um treino na academia. Nossa senhora. Não, isso sim. Isso já vi muita gente fazendo, exatamente. Dieta, treino de academia. Inclusive as 2 vezes que eu usei foi pra dieta mesmo. Mas a gente aí entra na questão da profissão dos médicos, né? Nutricionistas. Pra quem, né? Exatamente, porque muita gente pega lá a dieta e segue sem saber dos riscos. Sem consultar. Exatamente, porque a gente começa a entrar em outros assuntos já, né? Se você pega lá uma dieta pronta, você não sabe, por exemplo, se aquela dieta vai te trazer falta de algum tipo de vitamina, ou se você precisar suplementar de alguma outra forma. Então, não substitui o papel do médico. Né? Exatamente. E quando você vai se consultar com esse médico específico, eles geralmente têm aquelas balanças que são bem diferentes e tal, e vê tudo. Ela é feita tudo pra que você, precisa. a dieta Exatamente. é personalizada. O ChatGPT já não. Então, essa parte é difícil porque, por exemplo, quando você tá na nutricionista, ela tá frente a frente com você, então ela sabe exatamente o que você precisa e é basicamente o que você faz no seu trabalho também. Sim. Você tá ali frente a frente com o cliente e você fala o que ele precisa, e ele fala isso também. Mas quando você tá pesquisando no ChatGPT, não tem esse contato, porque é só uma máquina, né? Então ele não vai saber com exatidão o que você precisa. Daí você pode comer, por exemplo, a dieta que tava lá e no final acabar com vários problemas. Exatamente. Não substitui o contato, que é uma coisa única, né? É feito pra cada um, uma coisa generalizada. A gente pode usar como referência, ok, né? Se você não tem um problema de saúde, por exemplo, se você só tá querendo uma dieta, por exemplo, para ganhar massa muscular, pesquisando sobre os alimentos, é bom, é conhecimento. Agora, se você quer fazer uma coisa realmente aprofundada, nada vai substituir Contato humano. Nada não, né? Daqui a uns tantos anos tem lá um robozinho perguntando pra você qual que é o seu intuito com a dieta. Para usos genéricos é mais útil. Né? Sim, para usos genéricos, como eu falei, é uma ferramenta mesmo, né? Assim como o Google foi por muito tempo e tá perdendo a vez agora. Para usos genéricos, a gente consegue bastante resultado, né? A gente consegue muita informação importante em pouco tempo. Isso é muito bom. Então, encaminhando para o nosso final de episódio, a gente queria perguntar se você tem alguma recomendação sobre o uso dela e tal. Como a gente conversou, né, desde o início, a gente tem diversas funcionalidades boas, a gente tem diversos usos positivos, né, a inteligência artificial está aí para a evolução nossa, né,
e das profissões, da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, como a gente conversou, vários riscos. Então, a gente, né, como ser humano, né, vamos até entrar numa coisa mais profunda, como ser humano, a gente tem que sempre fazer uma autoanálise, né? E a gente observar os nossos hábitos, né, observar a nossa conduta, observar a nossa moral, não perder isso de vista, né? A gente não esquecer que nós somos seres humanos e que nós estamos na Terra, nós habitamos a Terra e somos nós que criamos a tecnologia, né? Nós é que desenvolvemos. Então, a gente tem que sempre estar analisando as nossas questões éticas, né? E ver até onde essa tecnologia está invadindo, né, a minha ética, né? Até onde está passando do limite. E ter sempre essa consciência moral, né? Tudo tem que partir da nossa consciência moral, da gente não esquecer que nós não somos a inteligência artificial. Nós criamos, né? Nós, seres humanos, criamos, nós usamos, nós utilizamos, mas ela é uma ferramenta. Então eu não posso tornar isso acima da minha vida, né? acima de tudo. Isso não pode tomar esse contato humano, né? Até porque nós precisamos, né, de pessoas, nós precisamos de contato humano, senão a gente com certeza vai desenvolver diversas doenças, isso é inegável. A gente não nasceu para ficar sozinho, né? O ser humano não nasceu para ser isolado de pessoas e viver só com a tecnologia. Então a gente precisa desse contato humano e precisamos estar sempre ter consciência da nossa questão moral, né? Ética e moral, sempre tem que vir antes do desenvolvimento. Perfeito. Bom, gente, esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado. E, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer pela sua participação. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpe, né, a voz ruim, mas foi um prazer estar aqui. Que bom poder contribuir com esse trabalho. Vocês estão de parabéns também pela iniciativa. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.